Bem-vindos a mais um PostoCast. É com alegria que a gente recebe um parceiro do Cid Postos. Por sinal, ele é o conselheiro da presidência. Eu acredito que seja a função mais importante, porque ele aconselha o presidente Manuel Vai no dia a dia. Eu estou falando do Amintas, José Amintas de Araújo. Eu considero, além de parceiro de negócio, ele é um amigo que a gente tem no ramo. Aqueles que a gente, quando quer resolver um problema, conta com ele. E tem uma história bonita para nos contar. Ela começa numa pequena cidade do Nordeste, no interior de Pernambuco, chamada Timbaúba, de onde ele saiu com 6 anos de idade, foi morar no Recife, passou 22 anos trabalhando em banco. Banco que terminou como Banco Real, mas começou o Banco da Lavoura de Minas Gerais. Eu estou falando desses nomes porque os antigos gostam muito de história. Então foi Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco Real, Banco ABM Amro Bank e hoje é o Santander. Hoje é o Santander. E o Amintas tem uma experiência muito bonita em banco. Quando ele vira empresário, passa a trabalhar na construção. Hoje ele possui clínicas, uma família bonita, ele tem várias mulheres e ele e um neto de homem. E esse pessoal todo é da área médica, da área da saúde. Então a história do Amintas vale a pena ser contada. Nós vamos fazer um resumo da sua vida e depois ele vai mostrar o que é que ele sente do ramo e de todas as atividades. E esquecendo, ele é nosso diretor como conselheiro, mas ele também é agropecuarista. Então é um homem do agro. O Nordeste está crescendo e o futuro vai ser o agro. Eu sempre brinco dizendo que a primeira fronteira foi o sul do país, depois o centro-oeste, passou para o norte da Bahia, Piauí, Maranhão, e vai chegar aqui no Nordeste setentrional. E o Amintas é um investidor dessa área. Então ele é um empresário peso pesado hoje no nosso estado. E ele gosta de brincar. Eu sou um timbauense cearense. Então agora falei muito, Amintas. Você... Conte aí a sua experiência. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui, a você, então, que você sabe que eu tenho uma estima muito grande, mais de 20 anos. E é verdade, verdade. E é recíproca. E o nosso sindicato, os nossos colegas, nossos revendedores. A minha história é um pouco de luta. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos como office boy no Banco da Lavoura de Minas Gerais, em 1969. Depois passou para ser o Banco Real. Esse banco era do Dr. Luiz de Andrade Faria, que morreu o ano passado com 96 anos. Eu galguei todas as funções dentro de um banco, até sair inaugurando agências na Paraíba, Caruaru, Pernambuco, Ibiapina, que é onde eu encontrei a minha esposa. Eu tinha 22 anos e ela 16, e eu casei. Comecei a namorar. Hoje em dia eu ia dizer o quê, né? Eu era pedófilo, né? Para você ter uma ideia, a minha esposa, eu comecei a namorar com ela em novembro, em dezembro eu noivei, em fevereiro eu casei. Era o tipo do casamento que ninguém acreditava, né? A cidade em peso dizia assim, como é que pode? Esse cara vai passar só 90 dias casado, não pode um negócio desse. E no dia do casamento eu casei, depois fui passar 45 dias em São Paulo. Aí ela ficou a pobre sozinha lá, né? Me esperando para quando voltar a gente morar junto. Mas graças a Deus as pessoas que disseram que eu não ia passar, que eu só ia passar 90 dias, se separaram e hoje eu estou com 45 anos de casado com ela. Que beleza, né? Que beleza. Uma pessoa excelente, ótima. Minha esposa é ótima. Inclusive eu peguei ela com 16 anos, voltei na faculdade, se formou-se em letras, formou-se em odontologia. Tenho 3 filhas, todas na área da saúde, são 2 médicas, casadas com 2 médicos e uma formada em enfermagem. Tenho uma neta, já com 20 anos, ela já faz o 6º ano de medicina, e tem 2 netinhos, um homem que manda em todo canto lá em casa, é o Augusto Pinto, com 3 anos, e a Gigi, a Giovana, que vai completar 2 anos. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu já como advogado também, e trabalhando no banco, fui gerente geral, gerente de DGG, que era a Diretoria de Grandes Grupos, tinha vindo de Caruaru para cá. Já isso que eu já tinha casado, eu ia Ibiapina, tinha ido para aquele lado. E quando eu cheguei aqui, eu resolvi ficar aqui.
Aí o banco quis me transferir. Adotou a Adotei cidade. a cidade, que eu acho que Fortaleza é o melhor lugar do mundo. Aqui é bom de tudo. Aqui a gente mora onde o povo quer passar as férias. É verdade. Então, você tem uma ideia, fui para a área de construção e depois comecei com vontade de botar um posto de gasolina, foi aquele E sofrimento. aí foi seu segundo casamento. Meu segundo casamento, posto de gasolina. E graças à SP, que SP. foi a única na época que me deu apoio, na pessoa do Dr. Luiz Augusto, do Yuri, do Aldonso e do Sobralzinho, que acreditaram em mim e até hoje acreditam, né, que eu sou parceiro deles e sou exclusivo deles. E hoje eu tenho uns postos assim, de gasolina aí, tem uma faixa dos... Ele está com humildade, pessoal. Ele tem mais de 15 postos, tem transportadora, tem clínicas. Então, ele é um empresário de mão cheia, mas é totalmente humilde. Ele faz questão de não mostrar para ninguém o que ele é. E é uma pessoa sempre alegre, sempre feliz. A gente começa a conversar com ele, ele tem um alvoroço. Segundo o Sobral Júnior, que ele já citou aqui, na realidade, ele representa o papel. Quando ele chega com aquela violência dele, com aquela brincadeira, ele está exercendo um papel. E com esse papel ele foi crescendo o seu patrimônio, foi negociando, foi melhorando. E conta um detalhe, Amintas, o comerciante de combustível é conhecido como contador de moedas. E conte o que é que você tem a ver com moedas. A história de moeda é uma coisa interessante. O Novaes aqui acha engraçado. Me apelidaram lá, inclusive na minha família, eu sou apelidado como Tio Patinhas. Porque a gente recebia muita moeda, moeda. Ele toma banho com moedas igual o Tio Patinhas. Moeda, muita moeda, porque principalmente os postos de gasolina que eu tenho ali no periférico, como Conjunto Palmeiras, São Cristóvão, Barroso, Santa Rosa, que até o posto de gasolina é uma coisa interessante. Você abre ele no canto, ele traz comércio, traz farmácia, traz tudo. Tudo pode ficar perto do posto, mas o posto não pode ficar perto de ninguém. Né? Isso é verdade. Tem a lei ambiental que diz que não pode. Mas aí eu recebia muitas moedas e essas moedas não tinha tempo de contar e ia deixando no chão. Chegou um ponto que a sala tinha mais ou menos assim uns 4 dedos de moeda espalhada e as cadeiras em cima, certo? E eu recebi a visita... Todo mundo passava por cima dessas moedas. Sentava em cima da moeda, aí todo mundo pisava em cima da moeda. Aí eu recebi a visita do Novaes, ele falou, vou aí falar contigo, eu com vergonha, trouxe o Novaes. Quando eu abri a porta, ele tomou um susto. Ele resolveu botar as cadeiras e tirar uma foto de cima, porque disse que nunca tinha visto tanta moeda. Mas e o mais engraçado também é que, em uma certa época, a sala dele, chique, passava por dentro do banheiro, né? Dentro do banheiro, não. Ainda tem? Essa época aí era a época dos assaltos, a gente tinha que estar escondido, né? Aí, para mim, ir para minha sala, tinha que passar pelo banheiro, abrir a porta do banheiro, abrir a outra para passar. Inclusive, você esteve lá com o Sobralzinho para conversar, mas era uma maneira de se esconder dali, certo? Porque... os meus postos tinham muitos postos de gasolina meu, que é periférico, naquela época que ainda tinha era pior ainda do que hoje, certo? De assalto, né? E a gente tinha muito cuidado. Eu queria que você falasse isso, essa sua experiência na área de segurança, Amintas. Na realidade, eu tive a oportunidade de acompanhar, como ele falou, a gente se conhece já há mais de 20 anos, então eu já tive a oportunidade de visitar vários postos deles que haviam sofrido assaltos. Ele teve todo tipo de assalto, o descuidista, o arrombamento, a mão armada. Conta essa experiência. Aliás, ela serve até para mostrar ao nosso povo como a gente se proteger disso, né, Amintas? Na realidade, o posto de gasolina hoje, eu falo para os meus amigos assim, que é uma coisa interessante. Todo mundo manda no posto. Todo mundo. E o posto de gasolina, por ser aberto, que atende todas as classes, né? Tem do juiz, do promotor, do desembargador, do bandido, disso, daquilo. Todo mundo chega mandando. E a segurança que a gente não tem. Apesar de que o nosso setor é o segundo maior arrecadador de ICMS do Estado, e na fonte, sem ter trabalho de cobrar, já é descontado na fonte, a gente não tem um retorno do Estado para proteção. Para você ter uma ideia, eu tinha um posto de gasolina lá no Barroso. Eu tive 45 assaltos em 15 dias. Quer dizer, teve 3 assaltos por dia lá. Certo? Eu tive assalto do cara ir lá arrombar o cofre. Eu tive assalto a mão armada, assalto de moto, assalto do cara que abastece e vai embora.
É todo tipo de coisa que tem. Eu já tive a oportunidade de estar num posto seu, depois de um assalto, Salto. e as repórteres já brincavam. De novo, senhor De Amins? novo, inclusive foi na Praia do Futuro isso Foi. aí, sabe? Eu lhe chamei para lhe mostrar como é que é. Então, eu acho assim, que precisa de segurança, precisa de um retorno melhor para a nossa classe, certo? A nossa classe é o pau, é a cabeça que leva a porrada, certo? Porque, ó, só vou dar um exemplo para você. Com essa história de preço, de combustível, de aumento de combustível, isso, aquilo, outro. Veja só, quando aumenta o preço, certo? Quando aumenta o preço, o revendedor só pode aumentar quando acabar seus estoques. É o que a gente vê na televisão. Mas aí, e a distribuidora? E a própria Petrobras, Amintas, do estoque dela? deixa eu dar só um exemplo para a população entender. Vou interferir 2 minutos na sua Certo, entrevista, mas eu falo depois. Quando o posto recebe a notícia do aumento, ele tem que subir logo. Por quê? Porque senão ele não vai repor o estoque depois. Descapitaliza. E o contrário, quando baixa, ele só pode abaixar quando acaba o estoque caro. Esse é que tem que ser. Então as pessoas não entendem. Eu interferi e você concorda, não? Eu concordo, sim. É isso aí. Mas aí você vê o seguinte: tudo leva para o dono do posto. Aí diz que o dono do posto é ladrão, o dono do posto é isso, está roubando, está fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Mas a pessoa esquece que isso é uma cadeia. A própria Petrobras, quando aumenta, ela tem estoque. Ela está corrigindo o estoque dela. A distribuidora, por sua vez, quer corrigir o dela. E o dono do posto não pode corrigir. Não pode. Não pode corrigir. Por quê? Parece que é o olho grande desse pessoal da fiscalização. Fica difícil, porque... Da imprensa. Fica difícil porque o posto de gasolina, ele tem que ter margem. Não é só posto de gasolina. Qualquer negócio tem que ter uma margem. Não funciona sem lucro. Tem que ter uma margem que cubra as despesas e dê um percentual de lucro. Tá Se não tiver lucro, fecha. Fecha. E tem um detalhe, você vê que não vê posto fechando, mas na realidade muda de dono. Muda de dono. Todo mundo quer ter um posto. Acha bom, acha chique e tal, mas só que é muito problemático, porque já teve dias assim, historicamente, que sai 3, 4 fiscal num dia só. Da ANP, do IBAMA, do Inmetro, tá entendendo? Do DECOM. Fazenda. Fazendo tudo ali. É um negócio muito fiscalizado. E aqui no estado do Ceará, eu digo com toda sinceridade, o índice de problema de imposto, assim, de adulteração, tá? É 0 alguma coisa. É um dos melhores índices do Brasil. A única coisa que pode acontecer é a questão de uma contaminação. Porque a contaminação é diferente da adulteração. A adulteração é quando o cara adultera para ganhar alguma coisa. E contaminação, você não vai vender um produto que não presta. Você mesmo passou por uma situação dessa. Situação dessas aí. Agora, eu acho assim, que tem que melhorar. Tem que melhorar as margens, tem que melhorar os negócios para valorizar, porque hoje, para você ter uma ideia, posto arrendado, o cara não consegue pagar os aluguéis, tem que entregar. Então fica aquela roda. Daqui a pouco você vê, é um dono, quem é esse? É esse, é aquele. Porque não tem margem. Amintas, eu acho interessante é que fica a nossa imprensa, infelizmente, falando que os postos têm margem alta, falando que estão abusando do preço, preços abusivos, e quando sai um balanço de uma grande empresa, tipo uma Nestlé, uma Pirelli, uma Goodyear, teve um lucro de tantos, fica todo mundo parabenizando. O posto não pode. Não pode. Ó, você vê, agora há pouco, só para ficar meio moderno, mesmo atualizado, houve um aumento da medicação de 5,76. O DECOM vai lá saber que ele só pode aumentar quando terminar aqueles estoques da prateleira todinha, ficar tudo... Não tem como ele saber. Não tem, mas a nós tem. Não sei por que isso aí. Né? E por falta de esclarecimento, não é. É porque a imprensa, a mídia, o pessoal gosta de botar uma coisa que o povo gosta de ouvir. Mas a situação do pobre, do dono do posto, é que não aguenta. Ele não pode, o cara que tem um postozinho hoje para sustentar a família dá trabalho. Hoje me explica aí como é a diferença do dono do posto para o dono de rede. Você já passou pelas duas situações, Já né? passei. O problema é o seguinte, ó. A rede, não adianta você ter uma rede de posto, que somos grandes, sem ter uma margem. Porque muitas das vezes a rede provoca uma margem menor. Verdade. Certo? E a pulverização, quando eu digo pulveriza, que é vários postos pequenos, tal, de vários donos, aquilo ali ele faz com que mantenha uma margem maior, até porque para eles se sustentarem. Verdade. A partir do momento que acaba, que essa pulverização se acaba e se concentra, aí começa a haver uma competitividade. E essa competitividade nunca é para cima.
ela é sempre para baixo. Eu não sei por quê, sempre é para baixo. E para baixo vai empobrecendo, porque você vai transferindo a margem da empresa para a população. Mas, infelizmente, o grande problema do capitalismo é esse. Como está pulverizado, acaba diminuindo a margem por causa de uma grande concorrência, que é chamada concorrência perfeita, mas na realidade é a concorrência que diminui a possibilidade de melhora do comércio. O comércio precisa dessa margem, concorda? Concordo. Agora você veja só, as distribuidoras, porque não pode falar imposto sem não falar distribuidora. As distribuidoras, elas mantêm uma margem dela lá. Aumentou o preço, ele passou. Quando baixa, ele ainda se aguenta, enrola ali, enrola aqui, pá. Mas já na rede, nos postos aqui embaixo, na ponta, quando aumenta, você não consegue repassar imediatamente, certo? Porque fica pinga ali, pinga ali. Você tem um problema de concorrência, você tem um problema de mídia, você tem um problema de tudo que fica em cima, os caras ficam com medo. Porque você pega um posto e você aumenta lá 20%, vamos dizer, 20%, que é uma margem correta para se manter hoje em dia, 20%. Mas aí o DECOM chega lá, pega você com 20%, ele se acha de dizer que é abusivo. E lhe dá uma multa de 20, 30, 40 mil num posto que não tem nem condição que não vale, de pagar. Não ganha isso nem em 2 meses, 3 meses. Aí isso inibe todo mundo até de ter um negócio, de botar um negócio. Eu já vi comerciantes, rapaz, eu vou tirar minha margem, porque senão eu vou ser fiscalizado. Então é uma dificuldade que a gente enfrenta. Viu, Amintas? Eu acho que deveria haver uma conscientização da imprensa e uma conscientização dos órgãos fiscalizadores e entenderem que o posto, o único custo dele não é o produto, não é só o produto. Ele tem energia, tem pessoal, tem cargos sociais, tem impostos, tem aluguel. Tudo isso. Agora, veja só o que é que está para acontecer. Está para acontecer o seguinte, a questão do ICMS. Tudo indica que o ICMS vai ser um valor fixo. É, 1,45. É, 1,45. Antes disso aí seria o quê? 30% ou 29% ou 25%. Hoje está em torno de 22% ou 20%, né? 20%, está 20%. 20% em cima do preço valor de pauta. Valor de pauta. Aí você vai, agora é fixo de 1,42. Agora eu te faço pergunta, se a gasolina baixar, como é que vai ficar? Você vai chegar a um ponto de ter 40%, 50% de ICMS. Pode chegar. Pode chegar, se for fixo. Né? Infelizmente, os nossos técnicos não raciocinam corretamente. Isso é um cálculo bem simples que você fez aqui, conversando, e chegou à conclusão que vai criar um problema, e não se percebe. Vai, porque se o mercado, se a OPEP lá, eles resolverem a demanda e tal, e o preço baixar, você, consequentemente, com esse valor fixo aí, ele vai ser um percentual muito grande em cima daquilo ali, né? Quanto mais baixar, maior o percentual. Aí, outra coisa interessante que eu vi agora há pouco o preço do barril do petróleo, está mais barato do que antes da pandemia, certo? E os preços continuam tudo alto. Eu achei estranho, porque o preço da gasolina, do barril do petróleo está alto ainda. Está impressionante, porque eu acompanho sempre, ele acompanha, vai baixando, vai estar alto ali um pouquinho, e corre para lá, e na realidade a gente não tem aqui imediatamente. Outra coisa importante também que a gente tem que ver, que hoje não é só a Petrobras que domina o mercado, né? Não é só a Petrobras que domina o mercado. Hoje tem o produto importado, hoje tem outras distribuidoras, outras refinarias que vendem, e a gente já sofre aumentos antes do preço da Petrobras. E quando aumenta no preço da Petrobras, o que é que ocorre? A gente já tem tido aumento do importado. E as distribuidoras compensa esse valor, não compensa esse valor em cima e a tendência é aumentar. Então, são vários fornecedores. E não é mais só Petrobras. Você tem que botar na cabeça, tem que né? botar na cabeça do pessoal. Não é só isso. Porque a gente sofre quase todo dia ajuste de importado. E depois, quando vem um aumento da Petrobras, aí diz, aumentou 2 vezes, 3 vezes, né? Eu sei que você trabalha tanto com posto bandeirado como não bandeirado. Você trabalha basicamente com SP, não é isso? E com bandeira branca. Qual é a diferença do tratamento da distribuidora com eles? Qual é o melhor no seu raciocínio? Quais são as dificuldades e as qualidades de cada uma? Antônio, é o seguinte, eu tenho posto bandeira branca, certo? Só que, por incrível que pareça, os postos de bandeira branca eu não compro combustível que não seja da SP.
Raríssimas exceções. Então você é bandeirado. É, como se fosse bandeirado. Raríssimas exceções. A diferença de preço do bandeira branca para o bandeira não é tão significante, não. Às vezes nem compensa, porque a bandeira ajuda muito, dá muita credibilidade. Por exemplo, Eu concordo com você. uma bandeira SP, uma bandeira Shell, uma bandeira O BR, consumidor vai mais tranquilo. O consumidor vai tranquilo, pergunta logo qual é a bandeira e tal, certo? Então é muito importante você ter uma bandeira. Sinceramente. Eu já não estou com eles todo embandeirado porque são postos que eu quero me desfazer deles. Entendo. Então, para mim desfazer Com desses contrato postos, é mais complicado. com contrato embandeirado, aí fica mais complicado. Porque a gente já deixa o cara na agulha para ele negociar com uma distribuidora, tá entendendo? Entendi. Então eu acho assim, jamais eu seria todos os meus postos de bandeira branca. Entendi. De maneira nenhuma. Porque o tratamento da distribuidora também não é muito bom para a bandeira branca, não. Sabe? Já para o bandeirado ele o tem bandeirado ele é a imagem dele, é a roupa dele, é o terno dele, é a aparência dele, né? Que ele está ali para defender. Já o bandeira branca, não. O bandeira branca ele usa mais quando o mercado está todo normal. Entendi. Aí ele vai diminui 7 centavos, 8 centavos, 10 centavos no preço. E não compensa você deixar ter uma imagem boa. Em outras palavras, a colegas você aconselharia? Eu aconselharia ao cara que não tem nenhum posto para vender que se embandeire, arranje uma bandeira e vá pôr como a SP, a Ali, a FAM, a Shell, essas da Petrobras. As bandeiras que atuam aqui no estado. Aqui no estado e o cara faz lá, fica bonitinho e tal, tranquilo. Até porque quando faltar combustível, eles estão lá para lidar. Porque quando tem a falta de combustível, eles atendem primeiro o bandeira branca dança. Bandeira branca dança, certo? Aí muitas vezes é um custo muito pequeno, né? E não compensa você ir para bandeira branca. Tá a gente falou de segurança, falou de bandeira, falou sempre de posto. Vamos falar um pouco das suas outras atividades. O transporte de combustíveis, as clínicas. Sei. Fala sobre isso. Eu tenho um transporte. O agropecuário. O agropecuário eu acho o melhor, certo? O pessoal gosta de dizer que eu sou agropecuário. Isso não. Eu gosto da fazenda. Eu gosto da fazenda porque lá é a maneira de empobrecer sorrindo, certo? Você se atrepa num cavalo, você corre para lá, você dirige um trator, você dá coisa, e você desopila daquela função que eu tenho aqui em Fortaleza. Então eu adoro muito. Tem pouco, eu tenho 300 boi lá, mais ou menos, entre vaca e boi macho, na faixa dos 300 Comprou boi. com as moedas? Comprou com as moedas? Realmente as moedinhas do tio Patinhas, né? Agora eu gosto também do sítio. Eu tenho um sítio ali no Pratiús, na Pindoretama, também muito bom. Que dá muita ata. Muita ata, muito limão, certo? Muito coco, muito caju, tá entendendo? Eu gosto também dessa parte, que é uma parte que me liga ao meu pai, o lado do meu pai. Já do lado da construção, porque os meus postos de gasolina, todos eles foram construídos por mim, não tivemos construtora nem nada, foi construído por mim. As plantas foram feitas pelos engenheiros. Mas você é advogado, Eu sou advogado, mas eu tenho, por parte do meu avô materno, que foi construtor, eu tenho no sangue e gosto de construir, certo? Ele é importante para mim. A sua matriz tem várias lojas. Várias lojas lá construídas por mim. E a parte de clínica é uma parte que eu estou tentando ver se a gente consegue aumentar por causa das minhas meninas, né? E da minha esposa e minha menina, porque as minhas meninas não gostam muito de posto. A minha esposa também, que vê as dificuldades de assalto, disso, e aquela confusão de guerra de preço, então o preço está lá em cima, o preço está lá embaixo. Só fala em problema, né? Problema, só confusão. E elas querem outra coisa. Então, a tendência da minha sucessão, eu penso muito do Augusto Pinto, que é... O Augusto Pinto é o netinho dele. O Augusto Pinto para ver se toca o barco para frente. Mas se não, a tendência vai ser arrendar e elas continuar lá na área da medicina. Mas quem sabe se ele não vai assumir. Pode até ser, né? Sim. Para isso. E Amintas, o que é que você aconselha quem quer entrar no ramo de posto? Eu acho assim, o ramo de posto não é ruim. Não é ruim. Eu acho que o ramo de posto de gasolina não é ruim. Só que é um negócio. Se você entrar só para massagear o seu ego, não vá. Se você achar que vai ficar rico, não vá. Se você quer trabalhar, vá. Quer ser uma pessoa séria, um empresário sério, vá. E é bom, não é ruim. Porque todo negócio tem os seus altos e tem os baixos. Agora, para entrar, para brincar de postinho de gasolina, como a gente era pequenininho, com o carrinho ali,
Fica só para os filhos do rico, ou aqueles E brincar de vender muito sem ganhar sem também. Sem ganhar, né? Achar que encher suas ilhas de carro e tal. Isso é seu ego também, né? E outra coisa, é confundir o apuro com o lucro, né? Aí você vai quebrar. Vai quebrar e vai ser mais um que vai ajudar a prostituir o ramo. Em outras palavras, você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade em tudo. Força, fé, coragem, para você correr atrás, tal, tu tá entendendo? Aí você consegue. Agora, se não tiver força, fé e coragem, fica em casa. Olha, no começo a gente falou que o Amintas, a função dele, e é real isso, é conselheiro da presidência. Mas eu gostaria que ele desse conselhos para todos nós. É isso que você falou? É isso que eu falo. A gente tem que ter responsabilidade em tudo que faz. E botar primeiro a fé na frente, o coração, Deus em primeiro lugar, e você correr atrás. Isso é em sindicato, na empresa, no comércio, na indústria, que você está lá, que você consegue. Todo dia, 7 horas da manhã, eu estou no posto. E saio de lá às 6 horas da noite. Todo dia. Sábado, domingo. No domingo eu ainda fico em casa. Tem uma folguinha, né? Folguinha. Mas de segunda a sábado. E trabalho todo dia. Todo dia. Você chega na matriz dele. É difícil você não encontrar. E outra coisa, eu sou o advogado da empresa, eu sou o gerente da empresa. Não é que eu seja concentrador, porque eu tenho cada um dos meus funcionários. Você tem equipes para cada um. Eu coordeno tudo, porque eu sou advogado, eu sou contador também, formado em ciência contábil. Sabia não. Mais um título aí do nosso empresário. Aí na minha empresa, eu tenho todos os setores que tem qualquer empresa dentro da própria empresa, sem precisar sair de fora. Não precisamos nada de fora, só dentro lá. E pego um frentista, vou ajudando. Hoje o meu chefe do RH era um frentista. Hoje já coisa tá lá. Bacana. Eu tenho o meu... Subiu na empresa. Eu tenho o meu supervisor de área, que ele trabalhava numa carroça com burro, na época que eu tinha o depósito para teletransposição. E hoje ele é meu gerente de logística, sabe? Paguei faculdade dele, paguei faculdade de um, de outro, e vou ajudando ali para esse pessoal crescer. Não tenho ninguém que veio feito para dentro da minha empresa. Foi tudo feito dentro da empresa. Isso, pessoal, é o sistema do liberalismo econômico, onde todos têm chance de crescer, todos têm chance de trabalhar, e ele é o maior exemplo. Começou como contínuo num banco. No banco. Naquela época eu enxugava chão e servia café. Olha aí. Comprava cigarro, levava para dar para o cara, o colega, para me ensinar o serviço dele. Era diferente como hoje, a mentalidade. Exemplo da democracia liberal que deve ser seguida no mundo todo. E outra coisa, filho de militar, nascido e criado dentro de Vila Militar, certo? Passei, meu pai foi do SNI na época da 64, certo? E eu não tenho o que dizer do militarismo. Como é o nome dos seus postos? Os meus postos é tudo posto capitão. Olha aí, homenagem a ele. A ele. Tá, indiretamente às Forças Armadas. Às Forças Armadas e a ele, pela disciplina, pela ordem, né? Porque tem que ter ordem e progresso, né? Não adianta você ter progresso sem ter ordem. Não funciona. E também não adianta ter ordem sem ter progresso. Tem que ter tudo. Tem que ter os dois juntos, né? Caminhando junto. E eu sou feliz. Pronto, a palavra final dele, ele é feliz. Sou feliz. Eu queria agradecer ao Amintas. Foi um papo agradabilíssimo. Ele mostrou a gente como é uma vida abençoada quando se trabalha. Então, Amintas, muito obrigado. E eu, sua despedida, a sua vontade aí, diga o que você quiser. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Amém. A você que me convidou, a pessoa também do Novaes, que um astro aí, Você é o conselheiro dele. Quem conhece o Novaes e ser eu o conselheiro dele é brincadeira, né? Eu acho que você tem uma gratidão especial. Ele não precisa de conselho. Então, eu acho que você tem uma gratidão especial fora a sua família, que é o pessoal da SP. Não, a SP, como eu iniciei, são as pessoas que mais acreditaram em mim. Quando eu não olhei para um lado para o outro, que vi as coisas escurecendo, eles acenderam uma luz para mim no fim do túnel e me chamavam. E estão comigo hoje, e hoje a gente vai estar junto. Eu acho que até enquanto eu estiver nesse ramo, ou quando eu partir, se for a minha esposa quiser continuar, já conversei com o Yuri, com eles, para ela continuar. Quero a sua ajuda também, a ajuda do sindicato. E sou muito feliz da pessoa do Dr. Luiz Augusto, do Yuri, do Aldonso, do Sobralzinho, todo o pessoal lá do SP. Um abraço para vocês. Muito obrigado ao Amintas e até a próxima. Até o nosso próximo PostoCast. Obrigado.